Salve mestre! O que um surfista tem que saber sobre ventos para poder ter muito mais sucesso na hora de escolher onde e quando surfar e assim acelerar sua evolução no surf? Prazer, eu me chamo Diego, criador aqui do projeto Mestres das Previsões, e nesse projeto aí eu ensino qualquer surfista a se tornar um mestre na arte de escolher onde e quando surfar para acelerar a sua evolução no surf, mesmo que nunca tenha pisado numa prancha. Me chamo Diego Bittencourt, sou oceanógrafo e surfista, e aqui nesse vídeo eu vou trazer dicas práticas e úteis sobre ventos para que o surfista domine sobre esse parâmetro que é tão importante aí para a qualidade do surf, para a surfabilidade das ondas, para fazer o surfista encontrar aí as ondas certas, o dia certo e aí evoluir muito mais rápido o seu nível de surf. Dentro desse tema a gente vai ver aí vários pontos, partindo do básico, o que é um vento maral, cruzado, terral, como ter autonomia para saber qual praia funciona melhor, com qual direção de vento. Vamos aprender um pouco sobre referência básica, como se referenciar nos mapas, nos sites de previsão de ondas, entender as influências de cada tipo de vento na surfabilidade, e aí eu entro com aquelas dicas práticas que foram obtidas ao longo de mais de 2 décadas de surf, dicas práticas que vão te ajudar aí como surfista a ter muito mais sucesso nessa busca pela onda. Esse tema é de extrema importância porque o vento ele tem uma influência impactante no surf, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Quem tem experiência no surf já percebeu, já presenciou muitas vezes o quanto um vento pode estragar instantaneamente uma condição de surf. Um mar bom, tu tá lá na água, sentadão na prancha, altas ondas rolando. Quando o vento ruim entra, na hora, o mar já começa a ficar crespo, ondulado e já estraga aquela condição do surf. Por outro lado, um vento bom, com uma condição de onda boa, vai manter, aí vai formar altas ondas. Então o vento é um parâmetro extremamente importante. É um dos parâmetros mais importantes na hora de tu poder escolher aí onde e quando surfar. E essa escolha de onde e quando surfar vai ter total impacto, por exemplo, no aprendizado, na evolução do surf. Porque tu há de concordar comigo que num mar fechadeira, com um mar turbulento, a probabilidade de você aprender, de se desenvolver, aprender manobras, ela vai ser menor do que aquele mar abrindo com uma onda mais perfeita, mais favorável para a gente poder correr a onda, fazer as manobras. Então o vento está diretamente relacionado também, não só com a qualidade das ondas, mas também com evolução, diversão, com vários aspectos que todos nós buscamos diariamente dentro do surf. Consequentemente, não considerar o efeito do vento, os impactos do vento na surfabilidade, na tua sessão de surf, vai te travar, vai travar a evolução, vai te deixar mais longe aí dessa aceleração na evolução. Por isso que esse tema é tão importante. Eu te convido para acompanhar todo esse vídeo, porque a gente vai partir do básico, vai crescendo o nível de conhecimento até chegar aí nas dicas práticas, aquelas dicas que não estão escritas nos livros, aquelas dicas de quem vive há anos aí na praia observando e pode te ajudar certamente a escolher melhor onde e quando surfar aí no próximo swell. Antes de mais nada, vamos partir para a definição básica do que é o vento terral, do que é o vento maral, das variações desse vento, e assim a gente começa a evoluir o nosso conhecimento. Olhando para essa imagem, a gente está vendo aqui uma praia. Para referenciar todo mundo aqui, então, essa é a areia, certo? Continente aqui na parte de trás, oceano aqui nessa parte. E quando a gente olha para uma praia desse tipo, a gente tem como vento terral, então, aquele vento que está soprando da terra para o mar. É o famoso vento terral, o vento que todos os surfistas aí amam de paixão, porque é com esse vento que as melhores condições de onda aí são formadas. Aqui uma representação do vento terral, então, o vento que sopra da terra para o mar, seguindo o fluxo dessa seta. E aí a gente tem o vento maral. Se o vento terral sopra da terra para o mar, consequentemente o vento maral vai soprar do mar para a terra.
conforme a gente consegue ver nessa representação da seta azul, um vento soprando então do mar para a terra. Esse é o vento menos favorável para uma condição de surf. Mas obviamente que as coisas não são tão diretas assim, a gente vai ver ao longo do vídeo que tem algumas particularidades que são bem interessantes a gente comentar, então fica até o final que certamente vai ter muita informação útil aí para quebrar um pouco essa definição dura de terral, maral é bom e ruim. Não é tão simples assim essa conversa. E a gente tem também o vento cruzado. Quando é um vento lateral soprando aqui na praia, a gente vai ter o chamado vento cruzado, em alguma terminologia inglesa vai ser o cross-shore. E assim como o vento maral vai ser o vento onshore e o vento terral vai ser o vento offshore. Importante falar sobre essas terminologias, porque a depender do site que você estiver olhando, ou do artigo que você estiver lendo, ou de quem você estiver conversando, ele pode acabar usando esse termo offshore, onshore, cross-shore, referenciando aí a vento. Então você não vai boiar no assunto, já vai entender exatamente o que é. Vento offshore, terral, onshore, maral, cross-shore, vento cruzado. Só que as coisas não são tão simples assim como a gente comentou. Por exemplo, um vento terral, ele não vai ser exatamente, ele não será somente perpendicular à costa. Ele pode ter umas variações e chegar cruzado também à costa, como a gente está vendo por essas setas amarelas. Também é chamado um vento terral, que vai proporcionar diferentes influências do surf. Imagina que um vento nesse sentido dessa seta que a gente está vendo aqui, se tiver uma ondulação em que predominam ondas para a direita, esse vento vai ter uma influência, e já se tiver um outro tipo de ondulação chegando na costa, predominando ondas para a esquerda, esse vento vai ter um outro tipo de influência nas ondas e consequentemente na surfabilidade, na diversão, na evolução. Tudo isso está muito relacionado aí com o quanto a gente pode evoluir, se divertir, performar no surf. Da mesma forma, o vento maral não é só aquele perpendicular do mar para a terra, ele pode também ter as variações cruzadas, também estragando o surf aí, digamos, da mesma forma como um vento perpendicular vindo do mar para a terra. E aqui acho que é o ponto mais importante, é o cruzado, porque o cruzado também vai ter variações, só que uma variação, se ele tiver um pouco mais vindo do mar, ele já vai estar mais de maral, e se ele tiver vindo um pouco mais da terra, ele vai estar vindo um pouco mais de terral. Por essa razão, quando a gente está olhando as previsões de ondas, é extremamente importante a gente se ligar até mesmo no grau do vento, porque a depender da direção, se for um vento cruzado, pode ser um vento um pouco mais com influência de terral, variando aqui 5 a 10 graus em direção à terra, ou ele pode ter uma influência mais de maral, variando 5 a 10 graus em direção ao mar. São detalhes bem importantes. Quem é experiente já toma nota desse tipo de assunto, e quem está aprendendo, quem está começando, dá os primeiros passos no surf, ou até já está há um bom tempo, mas não se ligou ainda, esse detalhe é bem importante aí para ti poder tomar melhores decisões. E pensando em mar, então, o vento terral é aquele tipo de vento que vai formar uma condição de onda mais limpa, mais lisa. A gente consegue ver, a característica é ver quando a onda vai quebrar, né? A gente vê aquela crista, né? Aquele spray da crista indo para trás. Uma onda mais limpa, lisa. Esse é o tipo de mar característico do vento terral. E quando a gente vê o vento maral, aquele mar mais turbulento, um mar mais irregular. Essa é a característica do vento maral. Com a onda nem sempre fechando perfeita, com várias seções quebrando mais à frente. É um tipo de vento em que você bate o olho e já vê, bom, está soprando um vento maral. Essas são as duas principais características de cada tipo de vento. Diego, mas como eu faço para saber qual é o vento maral, qual que é o vento terral da minha praia? Como que eu sei isso? É simples, é fácil, é prático. Você tem várias ferramentas na mão para poder saber
qual é o melhor vento na sua praia. Lembrando que no site de previsão de ondas, você vai ver lá, você vai ler o vento norte, sul, 20 graus, 30 graus, e você tem que pegar essa informação e projetar para a praia que você vai planejar surfar, por exemplo, que você está estudando a região para saber para onde ir, por exemplo. Você vai ter que saber qual é a praia que quebra vento, que vai quebrar com um vento terral, qual é a praia que aquele vento norte que está soprando, que vai soprar amanhã pela previsão, vai funcionar com um terral, por exemplo. Você tem total capacidade para saber isso, lembrando que é um conhecimento essencial, importantíssimo. Você tem várias ferramentas, eu vou mostrar aqui 3 delas. Site de previsão de ondas, site de previsão de ventos principalmente e mapas. As 3 ferramentas que vão te fazer aí saber qualquer praia do mundo é um vento terral ou maral, um vento norte, por exemplo, ou um vento sul, ou um vento leste ou oeste. Podemos começar primeiramente com o Google Maps. Todo mundo tem acesso ao Google Maps e olhando para uma imagem como essa, você já consegue definir qual é o melhor vento para essa praia. E aqui eu já vou mostrar mais alguma coisa bem interessante para a gente se definir e também para a gente ficar ligado. Olhando para esse mapa, levando em conta que ele está no eixo norte-sul, essa setinha vermelha me mostra, né, o vermelho para cima é o norte, então tudo que vem de cima para baixo é norte, de baixo para sul, de baixo para cima sul, leste para oeste, leste, oeste para leste, oeste. E quando a gente olha para esse mapa, se nós der um zoom aqui, digamos que eu vou surfar aqui, eu moro aqui nessa região, por exemplo, eu já consigo entender, olhando para essa imagem, que vento terral será os ventos que vão vir de norte para sul, noroeste para sudeste, oeste para leste. Aqui, obviamente, que cada direção dessa acaba tendo um certo grau de influência, entra mais perpendicular de terral ou um pouco mais inclinado, mas a gente entende então que, pegando a minha seta, eixo norte e sul é terral, noroeste, sudeste é terral, oeste para leste também é terral. Por outro lado, um vento sul, consequentemente soprando de baixo para cima na tela, é um vento maral, é um vento ruim. Então, se eu tiver com o vento sul soprando amanhã, eu não vou para essa praia, porque nessa praia o vento maral vai ser o sul e, consequentemente, as chances de eu pegar boas ondas, elas começam a ser reduzidas. E se nós olhar aqui para as praias de cima, opa, aqui um vento sul soprando então de baixo para cima, já vai ser um bom vento para essa praia específica. Mas aí nós temos um outro detalhe: se tiver com uma ondulação de sudeste, por exemplo, vindo dessa parte da tela para a praia, essa ondulação vai receber bem nessa praia, vai entrar bem nessa praia. Já uma ondulação sudeste não vai entrar nessa praia por conta aqui desse costão rochoso, por exemplo, já não vai ter onda. Então é sempre uma combinação entre onda e vento, mas deixamos a onda de lado, vamos focar no vento. O que eu queria mostrar, o outro detalhe bem interessante, é que um mesmo arco de praia pode ter diferentes combinações de ventos ótimos e ruins para o surf. A gente viu nessa praia então que um vento norte soprando então de cima para baixo é um vento bom para essa praia, e um vento sul, que seria soprando de baixo para cima, é um vento ruim. Se nós formos aqui para o sul dessa praia, a gente já tem uma inversão. Ora, um vento soprando de baixo para cima já vai ser um vento terral aqui nesse canto da praia, e um vento soprando de cima para baixo, o vento norte, já vai ser um vento ruim para essa praia. Consequentemente, a gente tem que sempre se atentar que um mesmo vento pode ter diferentes influências para o mesmo arco de praia. Por isso que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, entrar em um pouco mais de detalhes aqui pelos mapas. É uma boa ferramenta, você pode se ligar nisso na palma da sua mão pelo seu celular. Existe aqui também como exemplo o próprio site de previsão de ondas. Aqui estou abrindo o Surf Guru e ele já vai me dar aqui uma informação
se eu olho aqui para esse mapa, ele já vai me dizer, né, essa setinha aqui com 7 km por hora está representando o vento. Vou dar um zoom aqui. Então essa seta aqui, ela está representando o vento. Consequentemente, você consegue já se ligar, né, se o vento vai ser bom ou ruim para aquela praia pelo próprio site de previsão. E se você corre aqui ao longo dos dias na previsão, ele vai mostrando, conforme o vento vai virando, se é um vento que vai entrar de maral, cruzado, de terral aqui nessa praia. E o próprio site de previsão de ondas também, se você for mais aqui para baixo, ele também já vai te dar uma escala aqui em cores, vermelho, azul ou verde, por exemplo, se esse vento vai ser um vento terral ou se vai ser um vento maral para essa praia específica que eu estou olhando, né? Eu escolhi aqui uma praia, Praia da Joaquina como exemplo, Floripa, e aqui ele vai te dar, né, essa combinação, se esse vento é terral, maral ou cruzado para a praia que eu vou surfar. Só é importante ficar ligado aqui que nessa escala aqui do Surf Guru, ele vai levar em consideração intensidade, rajada e direção. Você vê aqui que tem um norte em verde e aqui um norte em amarelo. Ele vai acabar levando em consideração também não só a direção em si, como também outras influências. Por isso que é interessante a gente entender exatamente as influências, quais são os ventos ideais para minha praia, por exemplo. E assim eu consigo olhar para o site e eu mesmo tomar a decisão e entender se isso é um vento bom ou ruim. E nós temos aqui uma terceira fonte de informação, wind.com, por exemplo, que vai dar uma representação gráfica bem interessante também. Se a gente pegar aqui para uma praia qualquer, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma praia mais aqui no litoral de Imbituba, aqui em Itapirubá. Se a gente vir aqui em vento, ele vai já dar também, né, qual que é a direção do vento para essa praia, levando em conta que aqui ele está mostrando vários modelos numéricos de vento, Icon, Meteor Blue, GFS, ECWMF, ECMWF. Ele vai dar a combinação de vários modelos, lembrando que os modelos são representações matemáticas, numéricas da realidade, e cada centro de pesquisa de renome acaba rodando as suas previsões de vento, e o site está pegando aqui todas elas, as mais conhecidas pelo menos, e está mostrando aqui as 4 mais conhecidas, e cada um aí toma a sua decisão sobre qual modelo usar. Mas também é uma fonte de informação para o surfista saber, por exemplo, né, olhando aqui para esse mapa, vamos lá, amanhã, segunda-feira, como é que vai estar o vento? Por esse mapa eu já consigo ver, né, que vai estar um vento nordeste e forte. Consequentemente, para essa praia não vai ser um bom vento e a gente pode aí, né, estudar outras praias que podem receber melhor esse vento. E assim a gente entende como olhar para o site de previsão, como olhar para o mapa, para a gente saber, por exemplo, se o vento que vai soprar amanhã vai ser um vento terral ou maral para as praias da minha região, ou olhando para a previsão do vento de amanhã, para qual praia eu devo ir surfar com base nessa previsão de vento. É assim que a gente usa as informações. Obviamente que não é tão direta assim, né? A natureza ela vai acabar tendo alguns atalhos, algumas armadilhas, que ao longo desse vídeo eu vou acabar explicando um pouco depois, essas sacadas mais práticas para o surfista já ter muito mais sucesso a partir do momento que ele acabar de ver esse vídeo. Antes de falar sobre isso, uma dúvida comum também é como saber, por exemplo, o que é o E, o que é o S, o que é o Norte, quando a gente olha para um site de previsão de ondas. Quando a gente está olhando para o site, eventualmente nós vamos ver o N, N, E, algumas letras, e alguns surfistas, principalmente quem está começando, tem um pouco de dúvida sobre o que significa essas letras, e a gente vai dar uma passada por aqui, por esse assunto, para ajudar qualquer surfista a se tornar um mestre nessa arte de escolher onde e quando surfar, para acelerar o seu aprendizado, a sua evolução no surf, mesmo que nunca tenha colocado o pé numa prancha. Olhando aqui para esse quadro, então vamos desenhar aqui uma rosa dos ventos,
E olhando para essa rosa, a gente tem aqui fazer um eixo norte-sul, leste-oeste. Aqui em cima nós temos então o N de norte, o S de sul, o E ou o L de leste, a terminologia em inglês East, eventualmente nos sites tu pode encontrar isso. E aqui do lado de cá a gente vai ter o vento oeste, ou na terminologia em inglês West. Esses são os principais pontos cardeais para a gente se ligar, mas como a gente viu aqui no site de previsão de ondas, pode ter um ENE, pode ter um NE, pode ter outras combinações. Então a gente vai entender melhor o que é isso, porque isso é extremamente importante para o surfista. Vamos pegar uma outra cor aqui, a gente vai ter também entre o N e o E, nós teremos exatamente aqui no meio o NE. Aqui entre o S e o E nós teremos o SE, sendo o que? Sudeste, Nordeste. E aqui nós vamos ter o NO de Noroeste. E aqui nós vamos ter o SO de Sudoeste. E aí, no meio de cada um destes, nós teremos aqui, por exemplo, entre o N e o NE, nós teremos o NE. Aqui, entre o leste e o nordeste, nós teremos o ENE, que é o que a gente está vendo justamente aqui nesse site de previsão de ondas, NNE, ENE. Só para vocês entenderem então que, e assim esse mesmo raciocínio segue para todas essas combinações aqui de parâmetros. Então, se o vento, se ele está vindo de cima para baixo, é um vento que está vindo de norte, então é o vento norte. Se o vento está vindo desse ponto para esse ponto, nós temos um vento então nordeste. Conforme a gente viu também aqui, por essas imagens, esse seria um vento, olhando para essa imagem, um vento nordeste. Da mesma forma que nós podemos ter um vento sul, por exemplo, vindo de baixo para cima, seguindo essa representação, e assim, consequentemente, por essa razão que o surfista tem que saber exatamente o que cada letrinha dessa significa. Então ele vai saber que cada letra significa um ponto aqui das coordenadas de um ponto cardial. E ele vai saber também que quando ele olhar para um mapa, ele vai saber que, então, sabendo que esse mapa está no eixo norte-sul, para essa praia, um vento vindo da direita para a esquerda é um vento leste, é um vento ruim. Um vento da esquerda para a direita, o vento oeste, é um vento bom, por exemplo. Consequentemente, ele já vai saber que o vento E de leste é ruim, o vento O de oeste é bom. E assim, ele vai conseguir ler o site de previsão de ondas e vai poder tomar as melhores decisões. E quando você vai no site de previsão de ondas, note também que pode aparecer aqui o grau. Por exemplo, um vento de 16 km por hora, 6 graus, vamos dar um zoom aqui, 6 graus ou 78 graus, leste-nordeste, Marau. O site já vai te dar uma informação meio pronta, mas o surfista também tem que ter autonomia para poder entender para todas as praias como é que isso funciona, somente se ligando nessa questão dos pontos cardeais, direção, qual que é o vento Marau, terral bom, qual que é o vento bom para minha praia, qual que é o vento ruim. E assim o surfista tem autonomia para poder tomar suas decisões. Então a gente já viu de uma forma geral como é que previsão de ondas, como é que os ventos se comportam, influenciam as ondas. A gente já entendeu como ver nos mapas qual é o melhor vento para as praias que eu quero surfar, como que eu consigo programar o meu surf. A gente entendeu o ponto mais grosso, o principal ponto do vento e as suas influências no surf. Agora vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais e entrar nos detalhes e naquelas dicas mais práticas. Por exemplo, a gente falou muito de direção, terral, maral, mas a gente não falou de intensidade. Tudo vai ser uma combinação de intensidade e direção. Como exemplo, um vento terral muito forte,
muito forte, eu estou falando aqui 40 km por hora, por exemplo, e um vento maral 3, 4 km por hora, uma brisinha, qual você acha que vai ter uma interferência pior na surfabilidade? E quando você coloca nessa equação, se o mar estiver pequeno, por exemplo, uma marola, imagina você sentado na prancha, uma marola, nem seu meio metro de onda, meio metrinho, você tentando entrar na onda em um vento de 40 km por hora contra você. Esse vento certamente vai segurar aí o seu drop. Na hora que você entra na onda, ele vai ter essa característica de te frear, principalmente se for um terral mais virado para o lado, por exemplo, um vento contra você. A surfabilidade vai ser possivelmente pior do que se você tiver um mar com um pouco mais de energia e um vento maral fraco. Recapitulando então, vamos olhar não só direção como também intensidade, levando em conta que para ondulação pequena, meio metro de onda, vamos lá, é preferível um vento maral fraco a um vento terral muito forte. Por outro lado, num mar com mais energia, num mar com mais corpo, um vento maral fraco não vai estragar tanta onda. Você vai conseguir ainda fazer boas manobras, ter uma boa surfabilidade, porque o mar tem um pouco mais de energia, é preciso de mais vento, mais energia vindo do vento para estragar a onda. E se for um vento maral fraco, vamos lá, 3, 4 km por hora, você não vai estragar tanto assim a onda, muito pelo contrário, pode proporcionar até ótimas condições de surf. Por essa razão que a gente tem que se ligar nessa combinação de intensidade e direção de vento. Não é só olhar se é terral ou maral, mas também colocar aí a força do vento dentro dessa equação. Quando você tem ondas mais para a direita, por exemplo, e você tem um vento terral contra essa onda, um dos efeitos na surfabilidade vai ser segurar um pouco a velocidade de quebra da onda. Imagina a onda quebrando para esse lado, um vento soprando nessa direção, vai ter o efeito de segurar o lip alguns segundos, vai segurar o surfista também, mas vai acabar segurando a onda, tornando a onda até um pouco mais lenta do que ela poderia ser, porque o vento vai ter esse efeito de segurar um pouco a onda. Então tudo é uma combinação de energia de mar, altura, período de onda, com direção de vento, terral, maral, cruzado e intensidade de vento. Vento mais forte, vento mais fraco. Toda essa equação acaba trabalhando em prol de te proporcionar um mar com mais surfabilidade, com mais chance de você crescer, evoluir, ou daquele mar um pouco mais difícil, mais desafiador para você, por exemplo, performar, dropar, dar manobra. Toda essa combinação atua em conjunto para proporcionar surfabilidade da onda. Obviamente que tem outras questões como período de onda, maré, bancada, correntes, o próprio mindset do surfista, mas vamos falar somente desses três que são os essenciais. Leve em conta que esses três parâmetros trabalham em conjunto para proporcionar aí um bom ou um surf regular. E uma última dica com relação a ventos é que a previsão, mesmo que ela esteja marcando algo aqui, por exemplo, nesse caso específico, que vai ter um vento leste-nordeste entrando aqui ao meio-dia na quinta-feira. Digamos que hoje fosse quinta-feira e a gente estivesse olhando para uma previsão do próprio dia, por exemplo, mesmo que aqui esteja marcando meio-dia o vento, as previsões elas nem sempre são 100% exatas. Esse vento ele pode entrar mais cedo ou até mais tarde. Consequentemente, se eu tenho uma previsão de vento forte para entrar e estragar o mar num dia, eu acabo optando por ser mais conservador e, por exemplo, ir mais cedo ainda, porque eu sei que em alguma hora daquele dia vai entrar um vento ruim, então esse vento ruim pode chegar mais cedo do que o previsto ou até mais tarde do que o previsto. Não tem como a gente capturar isso aqui pelo site de previsão de ondas, simplesmente são incertezas que as previsões têm e a própria natureza, né, pela complexidade, ela realmente não vai ser tão previsível assim como a gente gostaria que ela fosse. Por essa razão,
que a gente tem que ficar atento e ver realmente que, a depender do dia, essas previsões podem ser antecipadas ou adiantadas. Aqui pelo site do Surf Guru, se a gente for se ligar aqui nos horários, né, quinta-feira, 9 da manhã, aqui quinta-feira, meio-dia, aqui depois, quinta-feira, 15 horas e 18 horas, essa é uma previsão a cada 3 horas, muita coisa pode acontecer entre uma hora e outra. Por essa razão que quando tem previsões de vento que vão entrar num dia, é interessante a gente olhar para sites que vão dar informação horária a cada hora. Vamos pegar aqui como exemplo o próprio Wind Guru. E vindo aqui no site Wind Guru para uma praia próxima daquela que a gente está analisando no Surf Guru, eu consigo clicar aqui nessa barra do site e aí enxergar por uma previsão horária. A gente está vendo quinta-feira, né? A gente acabou de ver quinta-feira. Se nós correr aqui para o lado, quinta-feira, a gente tem então um vento leste entrando aqui, meio-dia. Só que olha só a inconsistência, né? Aqui a gente tem para quinta-feira um vento sudeste fraco soprando. E o que a gente viu aqui no site do Surf Guru foi, na verdade, um vento leste, sudeste, leste, nordeste, norte, noroeste fraco. E então entrar o vento leste, o vento maral. Nordeste cruzado 6 da manhã pelo Surf Guru. E aqui no Wind Guru, no mesmo horário, a gente tem sudeste. Veja, ventos completamente opostos para o mesmo dia por 2 sites diferentes. É até legal a gente encontrar essas inconsistências aqui dentro desses vídeos que a gente vai gravando, porque eles mostram que exatamente a gente está com uma instabilidade agora no oceano, né? E isso acaba trazendo incerteza para as previsões. Por essa razão que a gente tem que usar a dica anterior, olhar com consistência, com frequência, principalmente para vento. E a gente tem que ter também sites de contraprova. Por exemplo, peguei aqui o Wind. Bom, vamos lá. O que o Wind está me falando? Aqui, olhando nessa visão mais espacial para essas praias, quinta-feira, ele está me mostrando que eu vou ter um vento, na verdade, mais leste e sudeste do que nordeste. Agora, quinta-feira, 10 da manhã, 11, 2 da tarde, aí o vento ficando mais forte e se definindo um pouco mais de leste. Consequentemente, há uma tendência do Wind Guru estar mais certo e o vento está mais de sudeste do que de nordeste para quinta-feira, antes de entrar aí, antes de ficar forte de leste, antes dessa componente de leste mais forte ganhar consistência e predominar sobre o ambiente. Interessante a gente detectar essas inconsistências, porque essa é a realidade. No dia a dia, conforme a gente vai prevendo onde e quando surfar, né, misturando com os compromissos do dia, tal dia eu posso, tal dia eu não posso, ou vou fazer uma surf trip, tenho aquele final de semana disponível. Conforme os dias vão rolando, a gente vai olhando com mais frequência, vai analisando quais são as praias que vão quebrar, né, vão ter uma chance melhor de quebrar com base nos ventos previstos, e a gente vai monitorando bancada, corrente, onda, maré, vai monitorando tudo para a gente poder escolher onde e quando surfar como um mestre, encontrar melhor condição de onda no tempo que a gente tem disponível, para a gente sempre acelerar a nossa evolução, se divertir, curtir muito mais o surf. Por isso que todo esse conhecimento acaba ajudando o surfista a ser uma pessoa, um surfista muito mais realizado. E assim a gente fecha esse vídeo, lembrando que a gente falou sobre o efeito do vento no surf, como ler os sites de previsão de ondas, quais são os efeitos práticos do vento na surfabilidade. Te convido a olhar para as praias aí da tua região, por exemplo, e começar a destrinchar, vai tomando nota. Bom, tal praia funciona melhor com tais ventos. Vai olhando aí se tu ainda não tem essa familiaridade com aqueles pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, desenha ele. Pô, faz um círculo, norte, sul, leste, oeste, vai desenhando então entre norte e leste, nordeste, vai desenhando todos esses pontos cardeais, vai exercitando esse músculo para te entender, porque isso é crucial na hora que tu estiver olhando por um site de previsão de ondas e relacionando aquilo que tu lê com aquilo que tu vai encontrar numa praia.
Te convido, se ainda não seguiu esse canal, e se inscreve no canal que tem muito vídeo saindo. Se não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo e deixa aqui uma pergunta, um comentário sobre o assunto. O que mais te ajudou, o que você não sabia ainda, o que você gostaria de saber. Te convido para deixar um comentário nesse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Estou aqui sempre criando conteúdo com esse propósito de ensinar qualquer surfista a se tornar um mestre na arte de escolher onde e quando surfar para acelerar a sua evolução no surf, mesmo que nunca tenha pisado numa prancha. Obrigado pela tua atenção, te vejo no próximo vídeo. Aloha!